São Luís Maria Grignon de Montfort, um apóstolo de Maria e da Cruz. As ruínas de São Lázaro. Os homens de Deus sentem necessidade de solidão, de desprendimento total e entrega ao Senhor, de silêncio absoluto para que se escute a palavra. Os que não são de Deus procuram o barulho, querem apagar a voz interior com evasivas, com a música, com estridências, com gritos. O padre Montfort, o irmão Maturino e o irmão João, que acaba de unir-se a eles. 3 pobres de Deus, sem nada de material, esfarrapados, famélicos, sobem uma colina que domina a cidade de Montfort. Há ali umas ruínas do que foi um simples priorado. Têm fome de Deus, sentem sede da água viva. Fazem umas celas entre as pedras, dormem no chão em cima de um pouco de palha. Limpam a capela, oração, sacrifício, penitências assombrosas. E dentro, na alma, Deus e as coisas de Deus. Vive-se da providência. Se não lhes trouxerem algo de comer, passarão todo dia em jejum. Mas o Senhor não se fará tardar e trará aos seus servos, matematicamente, pelo menos um naco de pão negro com que possam resistir. Há um fervor mariano extraordinário. Compõem um rosário de contas do tamanho de nozes, e os habitantes de Montfort vão até ali para rezar o rosário ao cair da tarde. O missionário fala de Maria, e a sua alma incendeia-se. Todos ficam abrasados. Banquete com seus amigos. Montfort prega na sua cidade e por todos os povoados e cidades em redor. Os camponeses seguem-no multidões. Continua a semear incansavelmente a palavra de Deus. Os seus pais, não podendo segurá-lo em casa, propõe-lhe que aceite ao menos uma refeição. O padre Luís Maria aceita, mas com uma condição. Aceito na condição de preparar-lhes uma refeição muito abundante, pois quero convidar todos os meus melhores amigos. Aparecem em casa de Montfort paralíticos, ulcerosos, esfarrapados, cegos, todos os miseráveis, os desprezados do mundo. São esses os melhores amigos de Montfort. E os pais contagiam-se e servem com todo o cuidado e esmero aquela multidão de amigos de seu filho. De novo, os inimigos ao ataque. Da ermida de São Lázaro, Montfort começa a irradiar muita fama, demasiada fama para que possa ser suportada pelos seus inimigos. Especialmente os jansenistas veem que as suas heréticas ideias vão fracassando e se desmoronando aos pés de Montfort. As almas acorrem ao santo sacerdote desde as mais remotas comarcas. Vêm confessar-se, consultá-lo, ouvir a missa do austero sacerdote, comungar das suas mãos. E todos se sentem arrependidos, consolados, de alma inflamada, desejosos de servir a Deus. Agora, o missionário quer erigir na sua cidade natal, como recordação da missão, não apenas uma cruz monumental, como sempre faz no fim das missões, mas também um grande calvário, que seja como o alvo espiritual e o centro místico, onde as almas possam recordar todos os seus propósitos e renová-los de todo o coração. Já tomou a resolução. Todos estão animados. Multidões sobem a colina de São Lázaro. Há uma renovação espiritual fundada na prática dos sacramentos e na devoção à Mãe de Deus. Acusações ante o bispo não se fazem tardar. Uns párocos invejosos queixam-se de Montfort ao prelado, que por aqueles dias visitava a região. Estas romarias, dizem, são ocasião de divertimento e desordem. A autoridade do missionário cresce de modo alarmante, em detrimento da autoridade dos párocos.
Urge, portanto, pôr fim a estas atividades. Na verdade, estas acusações parecem-se exatamente com as que Cristo sofreu perante os tribunais de Jerusalém. O bispo chama Montfort. Este comparece imediatamente. O prelado está sentado diante de uma mesa opípara, rodeado de eclesiásticos. Montfort espera a entrada da porta. O bispo o vê e começa, diante de todos, com duras e acerbas críticas a Montfort, terminando por proibir-lhe o exercício do ministério sacerdotal na sua diocese. O santo escuta-o em silêncio absoluto. Não pronuncia uma única palavra de defesa. Deus é a sua defesa. Entra então o pároco de Breal, sacerdote de grande reputação e estima. Cumprimenta o bispo e dirige-lhe estas palavras: Monsenhor, 2 motivos me trazem aqui. Falai, tenho ouvido falar muito da estima geral que lhe professam os fiéis. Procurarei satisfazer-vos totalmente. Em primeiro lugar, Excelência, venho apresentar-vos as minhas humildes homenagens e o agradecimento sincero pelo trabalho que estáis a realizar nesta região. Estáis fazendo um grande bem e podereis ver o ressurgir espiritual que se está a realizar nesta parte de vossa diocese. Na verdade, estou contente com o trabalho dos meus sacerdotes por estes lugares recônditos. E qual é o vosso segundo motivo para esta sua visita? Vede, Excelência, queria fazer uma importante missão na minha paróquia. A juventude anda extraviada, sem eira nem beira. Necessita de uma graça extraordinária de Deus, que faça seguir para a frente com segurança. Por isso, pensei numa missão para a juventude. É uma boa ideia, Reverência. Contai com meu apoio e com a minha bênção. Então, gostaria que Montfort fosse encarregado desta missão. Não o conheço, mas tenho ouvido falar muito dos seus triunfos para Deus. Estou convencido de que é um grande apóstolo. O bispo ficou admirado, assim como todos os eclesiásticos presentes. Montfort baixa os olhos com simplicidade. Sempre confiou no Senhor. Silêncio sepulcral. O pároco não compreende o que se passa na sala. Podeis levar Montfort para pregar a missão à juventude na vossa paróquia, diz o bispo. Montfort fala por fim. Excelência, se vou dirigir a missão em Breal, haverão de querer certamente confessar-se comigo. Poderei absolver os penitentes que vierem a mim? Sim, tende as licenças necessárias para as confissões e para todo o ministério sacerdotal. E a missão em Breal foi um grande êxito para Deus. Todos caem aos pés do sacerdote, todos choram os seus pecados, rezam um rosário e comungam. Assemelha-se a um campo de renovação da juventude. A graça de tocar os corações. O pároco de Breal, no momento de intimidade, pergunta no fim da missão a Montfort: Gostaria que me dissesseis qual a causa do êxito dos vossos sermões. Meu caro amigo, fiz uma peregrinação de 2.000 léguas para pedir a Deus o dom de comover os corações. Deus ouviu-me. Montfort já sabe a máxima de que antes de falar às almas de Deus, há que falar a Deus das almas. Montfort vai procurando angustiosamente os mais necessitados de Deus e descobre um setor especialmente necessitado, os soldados. Os quartéis eram lugares de vícios terríveis e encontravam-se abandonados de toda a atenção espiritual. É para aí que Montfort se dirige de preferência. Funda entre eles a Associação dos Soldados de São Miguel. Nem todos os corações se deixavam tocar facilmente pela graça. Havia na região um homem blasfemo chamado Salmon. Um dia, atira-se a Montfort de machado na mão, com a intenção de o matar. Montfort cai de joelhos a seus pés, com a cabeça inclinada.
O martírio seria a sua maior glória e alegria. Mas, milagre, os braços de Salmon estancam paralisados. Nem com isto Salmon se converte. Acaba os seus dias na miséria, embora tivesse sido rico. Todos viram nisso um claro castigo de Deus. Os inimigos estão sempre à espreita. Apesar dos inimigos sectários, o triunfo de Montfort é redundante. Deus está com ele. Não há menor dúvida. Multiplicam-se as conversões. Por onde passa o santo sacerdote, há uma floração de primavera espiritual. As almas procuram-no, sedentas de Deus. Há que fazê-lo calar. Os seus êxitos deitam por terra nossos interesses. São as palavras maléficas de Satanás, nos recônditos pensamentos e nas contínuas conversas dos grupos de eclesiásticos inimigos da luz. E ante o bispo chovem as queixas contra Montfort, intrigas, calúnias. Pedimos que lhe seja proibida a pregação das igrejas paroquiais. O bispo acede em promulgar esta proibição. E Montfort compreende que já não é livre. Nunca pôde acomodar-se em fazer o bem dentro de 4 paredes. A sua caridade e fogo do seu zelo procura todos os ventos para poder arder livremente e incendiar sem barreiras. Por isso, decide retirar-se espontaneamente. Terminará o retiro que tem entre mãos com jovens de Montfort. No final, procura uma custódia para a capela da Virgem de São Lázaro. Quem de vós quer ser a guardiã da capela Nossa Senhora da Sabedoria em São Lázaro? Nenhum se apresenta. Tu serás a guardiã, diz Montfort a uma desconhecida. Meu padre, sou a menos indicada, tenho muitas ocupações e não tenho saber nem inteligência de espécie alguma. Não importa, minha filha, a eleição fê-la o céu. E aquela jovem custodiará a capela de Maria como entregue por Deus. E Montfort caminhará para outras terras, para outras sementeiras. Peregrino de Deus, mendigo das almas para Cristo.